E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ao Cubo. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de Geometria Analítica com posições relativas de duas retas no espaço. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, não quer perder vídeo nenhum, não esquece de se inscrever e ajudar aqui com o like, lógico, que ajuda bastante a gente a compartilhar, beleza? Então, sem mais enrolações, bora para a aula. Vamos fazer essa aula de uma maneira bem simples e prática. Existem dois tipos de posições relativas de retas no espaço. As retas podem ser paralelas ou concorrentes. Qual a diferença de entre uma e a outra? Para a gente fazer essa análise, nós vamos usar os coeficientes de reta. Se você não lembra o que são esses coeficientes, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu acredito que vai te ajudar. Beleza? Então, vamos pensar isso na prática, de uma maneira bem simples. Então, olha só, para você gravar aí de maneira bem simples, para que as retas sejam paralelas, a representação é essa, R paralela a S, implica dizer que o coeficiente angular de R tem que ser igual ao de S, assim como o coeficiente linear de R tem que ser igual ao coeficiente linear de S. Ô Anderson, mas eu me confundo com as fórmulas. Mas elas são fáceis. Coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É menos A sobre B, certo? Coeficiente linear é menos C sobre B. Vamos analisar aqui essas duas retas. Repara que se eu calcular, nesse caso aqui, tá? O coeficiente angular de R, a fórmula não é menos A sobre B? O que é o A, o que é o B, o que é o C? Sabia que você ia perguntar. Pois é. É só você seguir A, B e C, tá? Já sempre vai aparecer na ordem. Se por acaso algum problema vier invertido ali, você sabe que o que está no X é o A, o que está no Y é o B e o que está independente é o C, tá? Então, nesse caso, o M de R vai ser menos A, que é menos 3, sobre o B, que é 2. Então, está aqui o coeficiente angular de R. O coeficiente angular de S, mesma coisa, menos A sobre B. Qual que é o A no S? É 15. Então, tem menos 15 sobre B, que é 10. Ô Anderson, ficou diferente. Ficou não, meu filho. Dá para você simplificar. Dá para a gente simplificar aqui por 5. Se eu dividir menos 15 por 5, eu acho menos 3. Se eu dividir 10 por 5, eu acho 2. Então, já dá para você visualizar aí que são retas paralelas. Olha, a gente continuando ainda, vou só fazer, o N de R não é menos C sobre B? Menos C sobre B. Então, eu tenho o C vale 10, então fica menos 10, né? Como já tinha menos aqui ficou positivo, sobre B, que é 2. Então, a gente tem que o N de R é 5, certo? E o N de S? Então, eu tenho que o N de S menos C sobre B, do mesmo jeito. Então, o C, que era menos 50, vai ficar 50 sobre 10, que é 5. Então, NS é igual a 5. Viu? Muito tranquilo. Outro caso que a gente tem são as retas concorrentes. Mas você colocou perpendicular aí justamente por isso. Pensa comigo. Retas paralelas não são aquelas que nunca se encontram? Elas estão uma do lado da outra e nunca se encontram, certo? Retas concorrentes, elas se encontram em um ponto, elas se cruzam. Mas se por acaso esse cruzamento formar um ângulo de 90 graus entre essas duas retas, então elas passam a ser perpendiculares. Beleza? Então a gente tem essa condição. Se as retas são só concorrentes, MR é diferente de MS. Simplesmente isso. O coeficiente angular de uma tem que ser totalmente diferente do coeficiente angular da outra. A gente sabe que ele é concorrente. Mas se eu multiplicar os dois e der menos 1, ou seja, se um for o inverso simétrico do outro, então a gente diz que elas são paralelas. A representação diz que elas são perpendiculares. A
A representação da perpendicularidade é essa aqui. É como se fosse um T de cabeça para baixo. A representação das retas concorrentes é só um X. Beleza? Então, se elas são concorrentes e formam um ângulo de 90, elas são perpendiculares. Tá certo? Como que isso fica aqui? Olha só. Vou calcular. O M de R, nesse caso, é menos A sobre B, certo? O A ali era 2, então menos 2 sobre o B, que é 3. Certo? O M de S é menos A sobre B, do mesmo jeito, né? Nesse caso aqui o A vale 6, então fica menos 6 sobre o B, que era menos 4. Posso cancelar o sinal e ainda simplificar. Isso vai dar, então, 3 sobre 2. Por aqui, a galera que tem mais facilidade já deu para ver que elas são perpendiculares, porque um é o inverso simétrico do outro. Mas se você não conseguiu visualizar isso, era só você fazer isso aqui, ó. Se você multiplica menos 2 terços por 3 meios, olha só o que acontece. Dá para cancelar aqui, aqui, aqui e aqui. Sobra esse sinal de menos, né? E o 1, porque quando a gente simplifica tudo, o que sobra é o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, deu menos 1, tá vendo? Se a gente multiplicou os dois. Então, se eu multiplico dois coeficientes angulares e eles dão menos 1, então quer dizer que essas retas são perpendiculares. As retas que correspondem a esses coeficientes angulares. Beleza? Então, não é tão difícil de pegar, não. Mas vamos ver em exercício como que fica? Então, se liga aí que é hora da prática. Olha só, um exercício bem básico aí, bem legal de começar. Sabe-se que o ponto A13 pertence à reta S, paralela a R. 5x mais 2y mais 1 igual a 0. Determine a equação geral da reta S. Então, olha que exercício legal de fazer, muito tranquilinho, mesmo para você pegar a linha de raciocínio com essa matéria. Eu tenho um ponto que ele pertence à reta S. E eu tenho a outra equação. Disse que essa reta S é paralela à reta R. Certo? Se elas são paralelas, o que acontece se R é paralelo a S? O coeficiente de R é igual ao coeficiente de S. Concorda comigo? Eu tenho a reta R. Fácil de calcular então. Se eu tenho M de R é menos A sobre B, então eu posso dizer que o M de R aqui vai ser menos 5, que é a letra A, né, que é o primeiro que está no X, sobre 2. Então, esse é o coeficiente angular de R. Mas eu não tenho a equação de S. Mas eu tenho um ponto. E eu sei que o coeficiente de S é igual ao de R. Concorda? Posso dizer que M de S é menos 5 sobre 2. Se eu tenho um ponto, posso usar essa fórmula aqui, ó. M de S pode ser y de B menos o y de A, x de B menos o x de A. O M de S é menos 5 sobre 2, concorda? O y de A, primeiro elemento é o x, o segundo é o y, então ele é 3. Ah, mas por que no lugar do y de B você colocou só y? Eu coloquei só y porque eu estou procurando uma equação. A equação não é em x e y. Então o valor que você não tem, você simplesmente usa a variável. Tá certo? Ó, x de B não tem, não é isso? Então vou só colocar x. X do A é 1. É o primeiro elemento que apareceu aqui. Multiplico isso cruzado. Vou fazer até assim, ó. X menos 1 igual a 2 vezes y menos 3. Esse multiplica com esse com esse. Resolvendo, então, você vai ter isso aqui, ó. De chuveirinho, né? Que normalmente a gente usa explicar isso aqui como chuveirinho. O número que está aqui do lado de fora multiplica todo mundo que está ali dentro. Então você tem menos 5 vezes x, que é menos 5x, menos 5 vezes menos 1, que é mais 5. Aqui, 2 vezes y,
que é 2y, 2 vezes menos 3, que é menos 6. O 2 passa com a operação inversa, menos 5x mais 5, menos 2y. E o 6 também passa com a operação inversa, para o outro lado, mais 6. Organizando, menos 5x, menos 2y, 5 mais 6 é 11. Assim já está certo? Sim, mas alguns autores usam multiplicar por menos 1 para cancelar o sinal negativo do x. Mas aí fica a seu critério, tá bom? Então vai ficar, se você multiplicar por menos 1, fica isso aqui, ó. Beleza? Mas bem tranquilinho de entender, certinho? Olha só, outro exemplo muito tranquilo, muito legal de ser feito. Diz assim: determine o valor de k para que as retas R, 5x mais 2y mais 1 igual a 0, e S, k menos 1x, 5y mais 4 igual a 0, sejam perpendiculares. Então, aqui, diferente do outro exercício, já me disse que as retas são perpendiculares. Então, como que a gente faz isso? Sempre pelo coeficiente angular. Acompanha comigo. Vou calcular o primeiro coeficiente angular, que é o MR. Eu sei que é menos A sobre B. O que é o A aqui? É o que está no X, nesse caso, menos 5. O que é o B? O que está no Y, nesse caso, 2. Não dá para fazer nada mais por enquanto, deixa ali. Vou fazer o do R, do S. Coeficiente angular do S, mesma coisa, ó, menos A sobre B. Eu sei que o A aqui é tudo que está no X, então eu tenho que colocar tudo que está ali dentro do parêntese. Nesse caso, K menos 1. E o B é menos 5. Lembra que era menos A, né? Então, como já tinha o menos 5 aqui, eu vou simplesmente cancelar esse sinal e manter K menos 1 sobre 5. Esse era o M de S. Agora, disse uma informação importante, que R é perpendicular a S. Para que isso aqui ocorra, então a gente tem que M de R vezes o M de S tem que ser igual a menos 1. Tá? Qual que é o M de R? Menos 5 sobre 2. Qual que é o M de S? K menos 1 sobre 5. Né? Esqueci até do parêntese aqui. A gente primeiro, como é uma multiplicação de fração, vou multiplicar direto. Menos 5 vezes K menos 1. Lembra de fazer o chuveirinho. Menos 5 vezes K dá menos 5K. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Sobre 2 vezes 5, que dá 10. Não esquece, tá? Aqui é chuveirinho. É igual a menos 1. Multiplico cruzado aqui agora, ó. Então eu tenho menos 5K mais 5 é igual a 10 vezes menos 1, dá menos 10. O 5, que está aqui sozinho, passa para lá com a operação inversa. Menos 5K é igual a menos 10, menos 5. Menos 5K é igual a menos 15. Posso multiplicar isso por menos 1 para cancelar o sinal de menos. 5K é igual a 15. K, então, vai ser 15 sobre 5. 15 dividido por 5 é 3. Então, se o K for 3, essas retas são perpendiculares. Beleza? O primeiro exercício aí da FGV diz o seguinte: a equação da reta S, que passa pelo ponto P na figura, é... Olha que exercício simples, não é muito difícil. O que você precisa fazer aqui? Repara que aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Então quer dizer que essas duas retas são perpendiculares. Então eu tenho dois pontos dessa aqui. É possível eu encontrar a equação da reta. Ou, se você quiser, dá para você achar o coeficiente angular dela direto. Não lembra, não? Dá uma olhada no vídeo que eu te falei. Olha só. Assim, ó, essa reta é a reta R. Então, em R, eu posso usar a fórmula. Nem vou usar parêntese, não. Ó. Y de B menos Y de A sobre X de B menos X de A.
Que pontos A e B são esses? Vamos chamar esse aqui de ponto A. Nesse ponto A, eu tinha menos 2 de x, certo? Porque essa reta é a x. Como ela está em cima da reta x, quer dizer que o y é 0. Ok? Aqui, eu estou em cima da reta y com 5. Então, quer dizer que o x agora é 0 e o y é 5. Então, posso dizer que esse é meu ponto A e esse é meu ponto B. Lembra que o primeiro elemento do par ordenado é o x, o segundo é o y. Então, a gente vem. Olha, MR, então, y de B é 5. Menos o y de A, que é 0. X de B, que é 0. Sobre o x de A, que era menos 2, então vai ficar mais 2. Então, posso dizer que o coeficiente angular, nesse caso aqui, ele vai ser 5 sobre 2. Concorda comigo? Pois é. Agora pensa o seguinte. Essa outra reta, a reta S, como que eu sei o coeficiente angular dela? Lembra lá da condição, ó. Se R é perpendicular a S, então a gente tem que o m de S é igual a menos 1 sobre o m de R. Isso é a fórmula que eu passei ali agora. Então, eu posso dizer que o m de S vai ser menos 1 sobre 5 sobre 2. O m de S, então, vai ser menos 1 vezes, conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Isso aqui, então, vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2 quintos. Eu tenho o coeficiente angular de S. Então, eu posso fazer isso, ó. Né? Vou até colocar aqui, ó. Logo, o m de S, digamos que esse ponto aqui, eu não tenho, vou colocar ele como ponto C. Esse ponto C, ele é 1 de x e 0 de y, concorda? Esse ponto P que eu tenho aqui, eu não tenho nem valor de x nem de y. Então, eu vou usar ele simplesmente como ponto xy. Então, o m de S, ele vai ser o y de P, de P menos o y de C sobre o x de P menos o x de C. M de S, eu achei que é menos 2 quintos. Então, menos 2 quintos vai ser igual. Y de P é Y mesmo. Y de C é 0. X de P é 1. X de P é X. X de C é 1. Então, vai dar menos 1. Multiplicando aí produto de meios pelos extremos, multiplicar cruzado, menos 2 vezes x, eu acho menos 2x. Menos 2 vezes o menos 1, eu tenho que multiplicar aqui pelos dois números que estão aqui de baixo. Vai dar mais 2. 5 vezes y é 5y. 5 vezes 0 é 0. Esse 5 passa para a esquerda da equação. Menos 2x mais 2, menos 5y igual a 0. Organizando, a gente tem menos 2x menos 5y, que ainda não mudou de membro, né? Mais 2 igual a 0. Se você quiser, né, multiplica por menos 1 para cancelar esse sinal daqui. Então, a gente tem 2x mais 5y menos 2 igual a 0. O menos 1 que eu estou multiplicando aqui, ele altera o sinal dos três membros da equação. Beleza? Então, exercício bem simples, só de uma análise gráfica. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo sempre vai ficar a lista de exercício para você dar aquela praticada. Não esquece de deixar o like. Se não é inscrito, se inscreve. E se já é inscrito, ajuda a gente a compartilhar nas redes sociais. No mais, muito obrigado. Valeu!